A minha biblioteca católica está preparando uma grande campanha de retorno à oração do terço. Por isso, criamos algumas meditações para ajudar você nesse caminho. Quero te convidar a assistir e meditar conosco neste propósito de retomada da oração do terço, essa oração tão querida pela Igreja e pedida por Nossa Senhora. Nessa primeira meditação, queremos te convidar a entrar conosco numa das cenas mais bonitas de diálogo entre a bem-aventurada Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cena está localizada nas bodas de Caná, neste lugar de encontro onde a bem-aventurada Virgem Maria é aquela que intercede por aqueles que não têm mais vinho. O início dos sinais de Jesus acontece justamente numa festa de casamento. Eu gostaria de aqui usar a expressão que São João coloca no seu texto, o início dos sinais. E é intencional esse texto, esta expressão sinal, porque ela é mais abrangente do que a expressão milagre. O sinal, ele não tem um fim em si mesmo. Não é uma cura pela cura, um ato extraordinário por aquele ato em si. O sinal é algo que remete para uma realidade maior, para uma realidade que transcende propriamente aquele ato. Por isso que São João diz que nas bodas de Caná aconteceu um sinal, o início da atividade pública de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 dias depois, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Ora, estavam ali 6 talhas de pedra preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma delas ou 3 metradas, 100 litros. Disse-lhes Jesus: "Enchei as talhas de água." E encheram-nas até em cima. Então disse-lhes Jesus: "Tirai agora e levai-a ao mestre-sala." E levaram. O mestre-sala, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde lhe viera, ainda que o soubessem os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando os convidados já beberam bastante, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora." Por este modo, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, mas não demoraram muitos dias. A cidade de Caná era uma cidade relativamente pequena, talvez de 4 a 6 mil habitantes. Não era Jerusalém, não era a cidade do centro da espiritualidade judaica. Uma cidade periférica, sem grande importância no contexto religioso. Inclusive, ela era considerada uma cidade de pagãos. Jesus inicia o seu ministério. Jesus faz o seu primeiro sinal não em Jerusalém, mas numa cidade pequena e longe do centro religioso de então. E eu gostaria que você anotasse esse ponto, que você fixasse essa ideia.
Por que Jesus começa o sinal longe da cidade santa de Jerusalém? Jesus foi aquele que foi enviado para os seus, e São João, em um determinado momento dos seus escritos, vai dizer que os seus o rejeitaram. E é por isso que ele começa a sua vida pública, o seu ministério, longe do centro religioso de Jerusalém. Não dá para esquecer que os evangelhos eles não são um escrito jornalístico que foram sendo colocados por escrito momento a momento da fala de Jesus. É um escrito realizado à luz da Páscoa, à luz da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, quando São João escreve esse texto, ele já tem diante dos seus olhos que o próprio povo judeu rejeitou Jesus, entregando-o à morte de cruz. Por isso que o início é realizado longe de Jerusalém, numa cidade periférica, numa cidade de gentios. Então esse é um ponto bastante importante, porque a nova aliança vai ser realizada pelo Messias e este início é simbolizado fora dessa cidade. O segundo ponto para a nossa meditação, que é muito importante, é o contexto desse sinal. Ele acontece em um casamento, nas bodas. Bodas é casamento. O casamento é a imagem da relação de Deus com o seu povo. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver, desde o Gênesis, esta linguagem matrimonial de um Deus que desposa um povo, de um Deus que vem ao encontro da sua amada. Essa amada é o povo de Israel, simbolizado aqui na figura da mulher. E existe uma promessa: haverá uma grande celebração de casamento que será a vinda do Messias. E é justamente este Messias, Jesus, dando esse primeiro sinal numa festa de casamento. As festas de casamento, naquele tempo, na cultura judaica, podiam durar até 7 dias. Imagine você que no meio desta festa de casamento falta vinho. Faltar alguma comida, bebida numa festa é dizer que a festa acabou, que não existe, entre aspas, mais o que fazer naquele lugar. Se você já cumprimentou o noivo, a noiva, ou o aniversariante, o que for, e acabou a comida, a bebida, é sinal de que é hora de deixar aquela festa. É justamente isso que aparece neste casamento. Faltou o vinho. O vinho, no Antigo Testamento, é imagem da alegria. Naquele casamento, faltou alegria. Aquele casamento é imagem da primeira aliança, da aliança que Deus estabelece com o povo de Israel. E se perde a sua alegria, se não há mais vinho nesta aliança, é hora de encerrar. É hora de acabar aquele casamento. Isso seria, talvez, colocar aí uma ruptura entre o povo de Israel e Deus. Mas há ali uma israelita de verdade. Talvez pode-se aplicar aqui o mesmo elogio que Jesus faz a Natanael, um israelita de verdade, em quem não há falsidade. Há ali uma figura, uma pessoa verdadeiramente temente a Deus e que queria fazer a vontade de Deus em todas as coisas da sua vida. Maria. Ela é a imagem da nova aliança. Ela é a imagem da nova Eva, que vem para resgatar aquilo que fora perdido da primeira aliança, do primeiro casamento entre Deus e o seu povo. E ela está atenta a essa realidade. Ela percebe que não há mais vinho. Ela percebe que a alegria deixou aquela primeira aliança. E é justamente por isso que ela intervém. Intervém e interpela o Messias. E é interessante que São João coloca nos lábios de Maria esta expressão: eles não têm mais vinho. Vejam que Maria não está dizendo nós não temos mais vinho, o nosso vinho acabou, porque ela já pertence à nova aliança. Ela já é a mulher redimida
em vista dos méritos de Cristo. Ela já é a mulher que participa da alegria dessas novas núpcias estabelecidas entre Deus e o seu povo, porque foi o seu sim que inaugurou essa nova aliança. Por isso ela diz, este povo, meu filho, não tem mais o vinho da alegria. Então aqui nós notamos um traço belíssimo a ser imitado de Nossa Senhora, a atenção ao outro. É a mulher atenta. Eles não têm mais vinho. Ela percebe, portanto, a ausência desta alegria daquele povo. E ela não quer que essas núpcias se encerrem. Ela quer que a antiga lei, que a antiga relação entre Deus e o seu povo seja renovada, seja restabelecida, seja restaurada. É a mulher preocupada com a salvação do seu povo. Pode parecer estranho a resposta que Jesus dá a Maria. Que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Parece que Jesus está sendo assim um pouco duro com Maria. E poderíamos dizer, nossa, mas esse filho não está cumprindo o quarto mandamento? Mulher. Na verdade, quando São João utiliza essa expressão, ele está, na verdade, aqui fazendo um grande elogio a Maria. Ela é a mulher da nova aliança. Ela é a esposa desta nova aliança. Ela é a imagem do novo povo de Deus, que pede a Jesus que realize algo para transformar aquela realidade. Quando São João diz, então, nos lábios de Jesus, mulher, ele está dizendo que Maria é a imagem do novo povo de Deus. E os santos padres, no início do cristianismo, vão identificar justamente Maria como a imagem da igreja, como a imagem de todo o povo de Deus redimido por Cristo. E talvez essa seja a pergunta que Jesus deseja ouvir a resposta da humanidade. Ele sabe o que é necessário. Ele sabe que é necessário estabelecer uma nova aliança. A minha hora ainda não chegou. Bom, parece que realmente está tudo terminado, que não há o que fazer naquela festa de casamento. A hora ainda não chegou. E que hora é essa? A hora da cruz, a hora da salvação, a hora em que Jesus vai derramar o seu sangue, aquilo que o sacerdote diz na Santa Missa, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que vai restabelecer a relação do povo de Deus com o seu Deus. Portanto, não era aquele ainda o momento de estabelecer uma nova aliança, mas Jesus, atento à necessidade do seu povo e para mostrar que ele é o Messias e que ali se inicia um novo tempo, ele então aceita o pedido de sua mãe. Maria imediatamente olha para aqueles que estão servindo e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Vejam, ela não está determinando que Jesus tem que fazer algo. Ela não está determinando o momento daquilo que deve ser feito. Ela diz aos serventes: estejam atentos, estejam preparados. Essa é uma fala que pode ainda ecoar no coração de cada um de nós. Estejamos preparados para aquilo que nosso Senhor nos pedir. Para fazer a vontade dEle, fazei tudo o que Ele vos disser, o que Ele vos disser. A imagem dos serventes aqui nos ajudam a nos colocarmos na cena das bodas de Caná. Imediatamente nosso Senhor pede para que as talhas colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer fossem enchidas de água. Eram 6 talhas, que cabiam mais ou menos 100 litros, então não eram vasilhas pequenas, eram grandes, feitas de pedra, a pedra da antiga aliança, aonde Moisés escreveu nas tábuas da lei os mandamentos, aquela pedra que é difícil de ser mexida, talvez aquele coração de pedra do qual a Sagrada Escritura diz que será convertido num coração de carne, aquela pedra está vazia, não há água, nem mesmo para a purificação dos judeus, não há água nem mesmo para lavar da culpa. Então Jesus primeiro diz:
enchei de água, realizai aquilo que precisa ser feito, a purificação. E depois que estas 6 talhas, ainda incompletas, porque o número da completude é o 7, mas ainda incompletas, estão cheias, Jesus pede que leve aquela água transformada em vinho para aqueles que estão servindo a sala, o mestre de cerimônias. É a nova aliança que começa a ser mostrada. É o vinho novo, o vinho melhor. E por isso aqueles que serviam ficaram surpresos, porque todo mundo servia o vinho bom primeiro e quando todos estavam embriagados servia o vinho menos bom. Mas o vinho melhor foi guardado para o final. Porque somente Jesus é capaz de dar o vinho novo, o vinho bom, o vinho da alegria da salvação, porque Ele é o Filho de Deus. Ele vem nos trazer a redenção. Então, meus queridos, vocês que estão acompanhando esta meditação, talvez se perguntem, mas, Padre, você falou tanto de Jesus e pouco de Maria? Sim, é justamente isso que a bem-aventurada Virgem Maria nos ensina. A sua presença é discreta e silenciosa. Fazei o que Jesus pedir. A espiritualidade mariana, a espiritualidade do Santo Terço, é a espiritualidade da atenção ao mistério de Cristo. Maria nos conduz para que nós possamos fazer o que Ele nos pede, o que Ele quer. Quem faz o que Ele pede, quem faz o que Ele quer, tem a água, muitas vezes da tristeza, da incompletude da sua vida, transformada em vinho novo, em vinho bom. Estejamos, pois, atentos àquilo que nosso Senhor nos pede. Façamos a vontade dEle e assim estaremos imitando a bem-aventurada Virgem Maria e encontrando o vinho novo da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.